feliz pela oportunidade de estar aqui de novo, né? E espero que a gente tenha aí mais um momento interessante, muito bom, muito profícuo. Vocês estão vendo aí a minha tela? Tá tudo certo ou não? Estamos vendo, só falta colocar o modo de Modo de apresentação. apresentação, perfeito. Bom, já vou colocar aqui agora. Deixa eu só aqui, laser. Tá correto agora? Assim, professor? Tá? Então tá ótimo. Não. Bom, oi? É que Eu acho que não. tá aparecendo a tua segunda tela pra gente, ô É, Tom. tá Essa aparecendo daqui melhorou as agora? duas. Não, tá Ah, tá aparecendo aparecendo as duas? as duas. Então, peraí, vamos parar esse compartilhamento e vamos ver que arte que eu fiz aqui. Agora vocês estão vendo uma só? Ou ainda não? Bom, deixa eu ver agora. Agora deu certo? Uma só? Sim. Deu. Perfeito. Então tá ótimo. Bom, pessoal, então, mais uma vez é um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem, que seja proveitoso também. E para mim foi um momento muito interessante e felizmente já até algumas parcerias, o início de parcerias começaram a surgir a partir disso. Bom, então, conforme foi anunciado, né, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre microbiota intestinal. Eu sei que vocês têm visto aí diferentes aspectos nesse sentido da microbiota. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a microbiota intestinal em doenças inflamatórias intestinais. Eu sei que sempre que a gente fala de doenças inflamatórias intestinais, muitas pessoas se questionam, mas tal doença também é uma doença inflamatória intestinal, então, até para evitar qualquer tipo de frustração nesse sentido, eu acabei focando mais em doença de Crohn e colite ulcerativa, que são efetivamente as áreas onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, né? E na sequência seria ah, a doença celíaca, mas eu optei por deixar mais com doença de Crohn e colite ulcerativa. E aqui de cara eu já gosto de trazer essa essa charge aqui, né, esse cartoon de um filme que é um clássico do Faroeste. Eu acho que ele é até mais antigo do que boa parte das pessoas que estão aqui, mas é um clássico que é, na verdade, o bom, o mal e o feio. E eu acho que isso super se aplica ao que a gente vai discutir hoje, ao que a gente vai abordar, e espero que, à medida que a gente for conversando, né, ou desenvolvendo a nossa conversa, vocês entendam bem. Então, como eu disse, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, nós temos, na verdade, vários aspectos para a gente discutir. Dentre esses aspectos, a gente obrigatoriamente vai precisar de falar de resposta imune, vamos falar de microbiota, a gente vai ter que falar de alguns outros aspectos associados à fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais, para aí sim a gente falar especificamente dessa relação entre microbiota intestinal e as doenças inflamatórias intestinais. E eu já peço, obviamente, desculpa para aqueles que já são mais afeitos do tema, como a exemplo da primeira aula, né? Eu tentei deixar em um nível que fosse mais acessível a todos, assim, de forma geral. Bom, então começando a falar da fisiopatologia dessas duas doenças, né? Embora, como nós vamos ver na sequência, elas possuem características, né, que são muito comuns entre elas, elas ao mesmo tempo elas são bem diferentes, o que é um grande paradoxo, né? Então, quando a gente fala inicialmente de doença de Crohn, é importante que se diga que ela é uma doença inflamatória que ela pode acometer todo o trato gastrointestinal, mas
que ela tem como alvo principal e maior a porção terminal do ilho, né? O ilho terminal aqui já quase chegando no intestino grosso. Além disso, a doença de Crohn, em termos de característica da lesão, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ela é marcada, né, por lesões que são profundas, né? E essas lesões, elas são espaçadas. Eu acho que essa imagem deixa isso muito claro. Então, é muito comum no paciente com doença de Crohn, em termos de exame de imagem, né? Seja endoscopia, colonoscopia, observarmos essas áreas que elas são alternadas entre áreas com inflamação, né? E áreas sem inflamação. Por outro lado, quando a gente fala dos pacientes com colite ulcerativa, nós temos uma característica completamente diferente. Primeiro, com relação à distribuição. Como o próprio nome sugere, esses pacientes com colite ulcerativa, né, essas pessoas com colite ulcerativa, elas são pessoas que vão ter uma inflamação no cólon e aí, principalmente no cécon, bem na porção final do intestino grosso, e ao contrário do que a gente observa em termos de lesão na doença de Crohn, primeiro, pela distribuição ao longo de todo o trato gastrointestinal. Segundo, por aspectos anatomopatológicos ou histopatológicos, onde a doença de Crohn atinge camadas mais profundas e é descontínua, na colite ulcerativa nós vamos ter uma inflamação mais contínua, no entanto, ela vai comprometer, ou melhor dizendo, acometer as camadas mais superficiais do epitélio intestinal, né? Como eu disse para vocês ainda há pouco, então, essas doenças, elas compartilham uma etiologia comum, elas são multifatoriais e de extrema complexidade, é importante que se diga, e elas vão comungar a alteração de antígenos no lúmen, né, do intestino, associado a alterações importantes da microbiota, e a gente vai ver bem isso na sequência, alterações da resposta imune, gatilhos ambientais, e nós vamos ver também que eles têm sido cada vez mais relevantes e até têm sido considerados preponderantes quando a gente faz essa comparação com aspectos genéticos, né? E aí a associação desses fatores, ela é que vai ditar se o intestino desse indivíduo ele se mantém em condições normais ou saudáveis, ou se ele vai ficar doente ou vai desenvolver um processo de inflamação crônica, como a gente observa nas doenças inflamatórias intestinais. Então, como eu disse para vocês, parte do nosso papo vai passar por aspectos de recordação ou de entendimento de toda essa arquitetura. Então, primeiramente, lembrando que quando a gente pensa em termos de trato gastrointestinal, o aumento da concentração bacteriana ou de micro-organismos, né, e já que a gente vai ter aí vírus e fungos também, ele é crescente à medida que ele vai do estômago até a porção final do intestino grosso, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto importante que a gente precisa ter em mente é que, de forma inversamente proporcional, há uma diminuição da pressão parcial de oxigênio. Haja visto, e até por isso, que o principal perfil desses micro-organismos que são observados aqui na microbiota saudável é de anaeróbios estritos, e faz todo sentido, é a porção onde nós temos a maior quantidade de micro-organismos e também onde nós vamos ter o maior número de anaeróbios estritos. Além disso, há um aumento de pH importante e outro aspecto importantíssimo, especialmente quando a gente fala de doenças inflamatórias intestinais, é o aumento de muco. E isso fica evidente quando a gente compara, por exemplo, o intestino delgado ao intestino grosso. É importante que se diga que existe todo um aspecto estrutural aqui para poder garantir a manutenção e a proteção desse ambiente. Nós vamos ver na sequência, e é importante que a gente lembre, que a gente está falando de um microambiente
repleto de micro-organismos, como nós vimos lá na nossa primeira conversa, e vocês têm visto ao longo do curso. Além dele ser repleto de micro-organismos, é importante que se diga que aqui existem outros antígenos ambientais, como os alimentares, que também estão presentes, e todo esse processo ele precisa ser organizado de tal forma que a gente fique em equilíbrio e não fique inflamando. Então, nós vamos ver que nesse conjunto existem componentes físicos, como a própria barreira epitelial. Então, a gente vê aqui as vilosidades no intestino delgado e as criptas no intestino grosso. Ela é uma barreira importantíssima, e aí já puxando sardinha para minha brasa, ela tem um papel imune importante também, porque no epitélio aqui nós temos receptores imunes que vão ajudar no controle desses micro-organismos comensais, e além, é claro, nós temos que chamar a atenção para as células de Panet, que elas vão ser importantíssimas no processo de produção de peptídeos antimicrobianos, e como o próprio nome sugere, elas vão ser importantes no controle desses micro-organismos, e das células de Goblet, que elas também estão presentes aqui, tanto nas vilosidades do intestino delgado, quanto a gente observa essas células aqui também no intestino grosso. Além dessa diferença, né, no delgado nós temos vilosidades, no grosso nós temos as criptas, que são um pouco menores, nós temos uma diferença importante com relação à espessura do muco. E é um aspecto que faz todo sentido quando a gente pensa em termos anatômicos ou de geografia do intestino, porque se é justamente no intestino grosso, né, no cólon, onde nós temos a maior concentração de micro-organismos, é mais do que factível a gente acreditar que também vai ser no cólon onde esse muco produzido ele vai ser mais espesso, e isso fica muito claro quando a gente compara essa imagem aqui do intestino grosso com essa daqui do intestino delgado. Então, esse é um aspecto fundamental para que vocês tenham em mente, porque quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, e a gente fala de aspectos genéticos e que eles vão ter um reflexo direto nesse sentido, nós estamos falando justamente dessa alteração importante. Então, o indivíduo sai de um estado saudável, onde ele tem uma boa produção de muco, que ela vai impedir o contato físico desses micro-organismos aqui da microbiota com o epitélio, e nesses indivíduos que têm doença inflamatória intestinal, um dos vários genes envolvidos são genes associados à produção de muco. E o que acontece nesse sentido? Esses micro-organismos que eram para estar presentes mais no lúmen ou nas camadas mais superficiais desse muco, né? Eles acabam entrando em contato direto com o epitélio intestinal e causando inflamação, certo? Então, até aqui, parece tudo muito simples, muito tranquilo, facílimo de entender, mas a gente lembra que a história não é bem assim, na verdade. Então, como eu disse, não tem como a gente falar de doença inflamatória intestinal, falar de microbiota e não falar diretamente da resposta imune, né? Eu já citei aqui para vocês a primeira barreira, que é a barreira epitelial, né, do epitélio intestinal, que ele faz parte da resposta imune inata, e aí falando brevemente, eu sei que tem muita gente que tem trauma de imunologia, eu fico muito chateado com isso, a resposta imune, de uma forma muito didática, ela é dividida em dois braços principais. Resposta imune inata e adaptativa. A inata é mais rápida, é dividida em componentes de barreira, como epitélio intestinal. Ela é dividida em componentes, ou melhor, ela é compreendida também por componentes solúveis, né? E aí a gente pode citar peptídeos antimicrobianos, a gente pode citar outras coisas nesse sentido. E nós temos também componentes celulares, como neutrófilos, monócitos, macrófagos, eosinófilos, essas células bonitinhas aqui, ILCs, que são as células linfóides inatas, além, é claro, das células dendríticas, que tem um papel fundamental aqui de fazer um censo, né, de ver quais são os micro-organismos que estão presentes aqui, e macrófagos. Então, esses são os componentes da imunidade inata. Por outro lado, quando a gente fala de componentes da imunidade adaptativa, então a gente vai falar muito dos linfócitos T helper, né, T citotóxicos, dos linfócitos T reguladores e dos linfócitos B.
E falando especificamente de um tecido de mucosa, é importante que a gente reforce a importância de todas essas células, que, como eu disse ainda há pouco, elas servem para manter o equilíbrio. Imaginem vocês um ambiente que ele é repleto de micro-organismos, é o local de maior concentração desses micro-organismos, proporcionalmente ele é o de maior concentração de células imunes, isso por si só já é motivo de muita preocupação. Então, é mais do que necessário que esse microambiente todo ele seja muito preparado e muito bem organizado para que ele se mantenha num estado que a gente chama de regulador e que ele tenha a sua capacidade de tolerância a esses antígenos ampliada, né? Então, para manter isso, nós temos todas essas células, esse ambiente que é majoritariamente regulador e regulado, ele é regulado e tem um papel importantíssimo da microbiota comensal. Aí a gente volta a citar da presença de micro-organismos específicos, como nós estamos vendo aqui, bem como de micro-organismos, e bem como dos seus metabólitos, né? Como a gente tem aí em destaque os ácidos graxos de cadeia curta, que vão ajudar na manutenção da integridade desse epitélio intestinal. Além, é claro, da produção de peptídeos antimicrobianos, de uma barreira física, que, como eu disse ainda há pouco, que é dessa camada de muco, né? E além dos antígenos microbianos, como eu disse, nós temos também antígenos estranhos, como os antígenos alimentares. Então, esse ambiente ele precisa ser profundamente regulado, profundamente organizado, e aí nós damos destaque aqui para algumas citocinas anti-inflamatórias, como TGF-beta, a IL-10, que vão fazer com que a resposta aqui não seja efetora em condições fisiológicas. No entanto, quando esse equilíbrio todo, que é muito bem ajustado, ele é quebrado, como no caso das doenças inflamatórias intestinais, e nós veremos na sequência que essa quebra ela é multifatorial, como nós vimos ainda há pouco, mas a gente vai tentar abordar um pouco desses aspectos e depois fazer uma associação direta com a microbiota, aí nós temos um favorecimento de respostas que a gente chama de respostas imunes efetoras. E como vocês podem ver aqui, o resultado dessa mudança, o resultado dessa alteração na balança é justamente a maior produção de citocinas que são inflamatórias e que vão ajudar nesse processo de desregulação, que vão favorecer a diminuição da integridade do epitélio intestinal, o aumento da entrada desses micro-organismos comensais, patobiontes e patógenos, e aí a gente tem a ampliação do processo de inflamação. Então, só reforçando, de forma padrão, esse ambiente ele é altamente regulado e ele precisa ser assim, porque além dos antígenos microbianos, nós temos também os antígenos intestinais. Parte desse processo, embora isso não vá ser objeto da nossa conversa hoje, por exemplo, eu citei ainda há pouco doença celíaca, que é outra área que a gente tem abordado bastante aqui no laboratório, ela também passa um pouco pela quebra dessa tolerância. No caso da doença celíaca, então nós temos a gliadina, que é um derivado do glúten, ela tem diferentes porções, essas diferentes porções, elas são imunogênicas e indivíduos que são geneticamente suscetíveis causam inflamação. Então por que nem todo mundo é intolerante ao glúten, né? Porque são justamente pessoas que não têm a comunhão ou que aqueles fatores genéticos de alteração da microbiota, da resposta imune e ambientais, eles não interagiram de forma suficiente para que você desenvolva isso. Mas nesses indivíduos, seja os indivíduos com doença celíaca, seja os indivíduos que possuem doença inflamatória intestinal, todo esse processo de manutenção da regulação que inclui, além da atividade de células reguladoras, inclui atividade de células dendríticas que ajudam na manutenção desse perfil de células reguladoras, inclui também a produção de IgA, que é a principal imunoglobulina encontrada nos tecidos de mucosa, e o intestino é um principal parâmetro nesse sentido,
e que existem vários estudos que mostram que os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles apresentam um maior número de IgA ligado a esses micro-organismos da microbiota e que, normalmente, esses micro-organismos onde são observadas essa interação ou essa ligação da IgA, eles são ou patobiontes ou eles acabam sendo patógenos importantes. E aí, um outro aspecto importante nesse cenário que tem total relação com o fator ambiental é o aspecto alimentar. Então, quando a gente fala de dieta inflamatória, e aí, considerando que a gente está falando por uma plateia principal de nutricionistas, né, ou majoritariamente por programas de pós-graduação em nutrição, a gente está falando majoritariamente de uma dieta com esse aspecto mais ocidentalizado. Quando a gente fala disso, a gente está falando de ingestão de ácidos graxos de cadeia longa, a gente está falando de uma grande concentração de emulsificantes, edulcorantes, de sal, de açúcar, e que isso não é segredo algum, promove uma alteração importante na microbiota, porque todo esse material proveniente da dieta, rica em gordura ou de alimentos superprocessados, ele vai fazer com que a composição da microbiota se altere. E aí nós temos toda uma alteração. Lembra que eu falei para vocês que o epitélio intestinal ele serve como uma barreira imune importante, porque ele possui receptores imunes. Nós temos aqui representado um deles, que são os receptores semelhantes a TOL4, que vão detectar, dentre outras moléculas, lipopolissacarídeo, que está associado, ou que está presente majoritariamente, na parede de bactérias gram-negativas. Então, essas alterações, desde o intestino delgado ou no intestino grosso, elas vão induzir uma alteração da resposta imune, vão levar a um aumento de produção de citocinas pró-inflamatórias, o que leva, consequentemente, a uma inflamação do epitélio intestinal. Todo aquele perfil que nós vimos de ambiente super bem regulado, com grande atividade de células T reguladoras, com produção de moléculas com atividade reguladora, ele é quebrado. E ao ser quebrado e com o aumento da produção dessas citocinas, ela vai ter consequências tanto locais quanto sistêmicas. As principais consequências locais por meio de um mecanismo de feedback, favorecer esses micro-organismos que são inflamatórios, né? Que eles por si só já vão ajudar na diminuição da integridade da barreira do epitélio intestinal. As citocinas produzidas vão reforçar esse processo de diminuição da integridade de barreira e vão aumentar o recrutamento de células associadas ao processo inflamatório, que por sua vez vão produzir mais citocinas desse tipo e vão favorecer ainda mais esses micro-organismos, até porque o substrato para a manutenção desses micro-organismos ele é garantido pela dieta. Então, por aspectos semelhantes a esse, e obviamente pela influência do estilo de vida, como nós vamos ver na sequência, é cada vez mais crescente, e não é de agora, para vocês terem uma ideia. Eu estive em 2015 num congresso de imunidade de mucosa na Alemanha, e já tinham vários cientistas falando, principalmente grupos fortes no Reino Unido, sobre o maior papel ou maior influência do ambiente do que de aspectos genéticos sobre o desenvolvimento de doença inflamatória intestinal. Eles, inclusive, citaram uma família de chineses com nenhum histórico de doença inflamatória intestinal ou outra doença autoimune, e que, ao se mudar da China para o Reino Unido, de uma família de 7 pessoas, 3 acabaram desenvolvendo uma doença inflamatória intestinal. Aí vocês perguntam, mas por quê? O que influencia nisso? Então, são diferentes fatores. Dentre eles, então, nós podemos citar o processo ou os impactos do ambiente, de urbanização, de poluição, alterações importantes na dieta, alterações associadas ao processo de higiene,
em diferenças na colonização, em alterações bruscas. E se vocês forem lembrar lá da nossa primeira conversa, até os nossos 3 anos, a gente forma aquele core, o centro de microbiota, e a partir daí, o que vai determinar essa composição, ou se ela vai continuar favorável ou não, para os estados de saúde e doença, é o que a gente faz. Então, essa mudança ambiental envolvendo aumento de poluição e outras condições, como o estresse, por exemplo, elas promoveram alterações importantes de composição da microbiota. Dentre elas, destaca-se uma menor alfa-diversidade, e se vocês forem lembrar lá, a alfa-diversidade é a diversidade intra-amostra, ou seja, menor diversidade de micro-organismos entre cada indivíduo. E esse é um dos fatores cruciais no processo de desenvolvimento das doenças inflamatórias intestinais, ou primariamente, esse é um dos fatores primários associados ao desenvolvimento, ao estabelecimento e à manutenção de uma condição de disbiose. E aí, é claro, quando a gente pensa nesses aspectos de dieta, saindo de uma dieta mais de Oriente para uma dieta mais ocidentalizada, a alteração na presença ou na forma com a qual esses alimentos são feitos, ou a matéria-prima utilizada na produção, ela acaba tendo um impacto direto na composição da microbiota intestinal e, consequentemente, esses indivíduos acabam desenvolvendo um processo de doença, nesse caso especificamente, doença inflamatória intestinal. Ah, mas não tem que ter aspecto genético envolvido? Sim. Mas como eu disse, veja, esse dado que eu trouxe para vocês ainda há pouco, ou melhor, a partir desse comentário, né, ele já vem sendo explorado desde antes de 2015. E agora ele é cada vez mais uma realidade e tem se dado cada vez mais atenção a esses aspectos ambientais. É óbvio que nesse sentido, ou melhor, nesse cenário, quando a gente fala de uma contribuição de aspectos genéticos, nós precisamos olhar com carinho para vários aspectos que possuem papéis-chave na manutenção desse equilíbrio, na manutenção da integridade do epitélio intestinal, que são identificados nesses pacientes com doença inflamatória intestinal. Então é importante que se diga, pessoal, que às vezes esses problemas eles podem acontecer em blocos e não individualmente. Ou seja, principalmente por compartilhar genes específicos, né? E aqui vocês podem ver genes associados a aspectos distintos, o indivíduo pode ter mais de um tipo de doença inflamatória, perdão, mais de um tipo de uma doença autoimune simultaneamente, né? E o que explica isso? Compartilhamento de mutações genéticas que vão influenciar tanto na composição ou no reconhecimento da microbiota, mesmo a comensal, quanto na resposta imune desses indivíduos. Então, falando especificamente de doença inflamatória intestinal, quando a gente fala de genes envolvidos nesse processo, eles foram divididos aqui em 5 grupos principais. Então, olha ali, de integridade da barreira epitelial. Então, são vários genes associados a processos de apoptose, de manutenção, de principalmente de reparo desse tecido, de produção e de remodelamento dessas junções intraepiteliais são observados. E aí a gente passa para aspectos da resposta imune adaptativa. Então, esse indivíduo, ele pode ter ou uma menor função ou uma menor frequência de células T e B reguladoras, e quando a gente fala de células B, a gente também está falando de menor produção de IgA ou uma IgA com uma menor capacidade neutralizante, tá certo? Associado a uma maior propensão a ter uma resposta num padrão que a gente chama mais efetor, quebrando assim aquele aspecto de tolerância importante.
E as células imunes, eu brinco muito com os meus alunos da graduação, que elas têm o WhatsApp. E a principal forma delas conversarem entre elas é pela produção de citocinas. Então, esses indivíduos com doença inflamatória intestinal, eles passam a ter uma menor produção de citocinas que são sabidamente anti-inflamatórias, como IL-10, e passam a ter maior produção, maior atividade de citocinas com potencial pró-inflamatório, que estão associados a esses perfis TH1 e TH17, que a gente já vai ver daqui a pouquinho a influência ou a contribuição deles direta, tanto para o desenvolvimento da doença de Crohn, quanto para a colite ulcerativa. E, por último, mas não menos importante, já que o objetivo principal é falar da relação da microbiota nesse sentido, nós temos mutações nos mecanismos tanto de contato, de percepção, né, vamos dizer assim, desses micro-organismos comensais, quanto dos micro-organismos, quanto dos mecanismos microbicidas. Ou seja, esses indivíduos com doença inflamatória intestinal, eles apresentam mutações em genes de autofagia, por exemplo, como esse ATG16L1, né? E por que a autofagia é importante? Ela é uma das formas, né, de eliminação desses micro-organismos. Além disso, esses indivíduos, a resposta imune nesse ambiente, que antes ele era todo muito bem regulado e a gente não respondia fortemente a esses micro-organismos comensais, a resposta passa a ser exagerada. Esses indivíduos vão produzir o maior número de espécies reativas de oxigênio, o maior número de espécies reativas de nitrogênio, que criam um ambiente muito propício de estresse oxidativo e faz com que ocorra uma inversão. Então, um ambiente como o cólon, onde a gente tinha majoritariamente um ambiente mais hipóxico, ele passa a ter um aumento da pressão parcial de oxigênio e, consequentemente, os micro-organismos que vão ser observados ali, eles vão ser micro-organismos com características muito mais associadas a estados de doença do que de saúde propriamente dito, tá? E aí, como eu disse para vocês, de novo, né? Embora a doença de Crohn e colite ulcerativa, elas compartilhem esse aspecto multifatorial quanto à etiologia, elas possuem diferenças na manifestação clínica, né? E também com relação ao perfil de resposta imune envolvido. Então, por um lado, nós temos a doença de Crohn, com o envolvimento majoritário de linfócitos T helper do tipo 1 e T helper do tipo 17, o que resulta na produção dessas citocinas, interferon gama, TNF-IL6 e IL-17 majoritariamente. É importante dizer que essas citocinas associadas ao TH17, como a própria IL-17 e IL-22, em condições fisiológicas, elas são muito importantes para a manutenção da integridade da barreira de epitélio intestinal. No entanto, e aí é por isso que eu digo que quanto mais a gente estuda, e especialmente em imunologia, muitas vezes a palavra principal que a gente usa é depende. E por que isso? Mas se ela é boa em termos fisiológicos, por que ela está associada a uma patologia? Que aí ela tem um aumento muito além dos níveis fisiológicos, e esse aumento desse tipo de linfócito, no lugar dele ser favorável, ele acaba sendo prejudicial, tanto por alteração de integridade de epitélio, quanto por influência na produção de muco, ou seja, na menor produção de muco, bem como de produção de peptídeos antimicrobianos. Por outro lado, os pacientes com colite ulcerativa, eles têm o que nós chamamos de perfil TH2 atípico. E aí lá vem o imunologista com as conversas de imunologista, né? O que é esse perfil TH2? Aqui até vocês podem ver TH2 e TH9, né? Quando a gente fala de perfil TH2, eu até não gosto muito de usar esse termo, porque existem outras células que produzem essas citocinas, a gente está falando majoritariamente desse perfil de citocina aqui, IL4, IL5, IL6, IL13 e IL9, que elas são normalmente citocinas associadas ao desenvolvimento de processos alérgicos,
a resposta imune a eumintos, e elas são chamadas de perfil atípico para esses pacientes com colite ulcerativa, porque não é o padrão esperado para um processo inflamatório clássico, como é esse tipo de doença, né? E, além disso, além desse perfil atípico aqui dessas células, também existe a contribuição. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estava vendo que, no Dia dos Médicos, a gente pede bolo para entregar em alguns setores. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Darem o som. Não, eu repeti o mesmo que a Erika fez no ano passado, que é um para direção, e ela fez mais 4 tortas. Estamos Pessoal, vocês estão me ouvindo, ouvindo? professor. Ah, tá joia. É porque tem alguém com o Agora, microfone quando eu aberto aí, aí lembrei, eu mas fiquei não falar isso, não tenho nem ideia. preocupado aqui. Desculpa, Cara, então eu vou seguir. imagina, ó, eu tô Bom, deve ser um então o que que ambulatório, acontece era o aqui, 4, pessoal? um para direção e mais Essas 4. Mais citocinas, 4, é certamente tem que ter um importante OT, Só um Oi, minutinho. CPO, Bruna, você consegue mutar ela, por favor? Mas todos os setores tá devem joia. ter, né? Tá, valeu, obrigada. Samira, por favor, fecha seu microfone que você abriu. Obrigada. Obrigada, Tom, desculpa, pode continuar. Não, que isso, tranquilo. Então, o que acontece, pessoal, e por que que eu estou dando toda essa ênfase? Vocês vão ver na sequência que, principalmente em função do papel dessas citocinas e que a produção delas é potencializada por alguns componentes da microbiota intestinal, elas acabam sendo alvo para as terapias mais modernas para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, que são justamente os imunobiológicos, que são anticorpos que vão se ligar a essas citocinas e ou seus receptores para tentar controlar o processo inflamatório. Por fim, pessoal, é importante que se diga nesse sentido que esses pacientes com doença inflamatória intestinal, eles possuem um comprometimento importante daqueles aspectos de regulação, como a gente pode observar aqui, e da produção de citocinas em nível fisiológico que ajudam na manutenção da integridade da barreira epitelial. Então, em conjunto, essa balança que antes ela ficava pendendo muito mais para o lado de regulação, ela acaba favorecendo esse ambiente inflamatório, tendo micro-organismos com essa característica de ser pró-inflamatório, sendo potencializado pelas células imunes que são induzidas pela presença desses micro-organismos, sejam eles patobiontes ou patógenos exclusivamente, por toda essa alteração do microambiente, como eu disse há pouco, com o aumento da tensão parcial de oxigênio, tudo isso favorece que, em conjunto, microbiota, sistema imune, aspectos ambientais, bem como características genéticas, potencializem o processo de desenvolvimento das doenças autoimunes. E eu acredito que vocês já tenham ouvido que, para boa parte das doenças autoimunes, normalmente as mulheres elas acabam sendo mais observadas. Como assim? Por que que as mulheres têm maior chance de desenvolver doenças autoimunes? E falando especificamente para doença inflamatória intestinal. Primeiro, já tem vários estudos que mostram diferenças de composição de microbiota entre homens e mulheres. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, há um papel hormonal importantíssimo nesse sentido. Então, notem aqui nesse gráfico que antes da puberdade, os homens têm maior propensão de desenvolver doença inflamatória intestinal do que as mulheres, certo? A partir do momento que tem a puberdade, essa razão ela inverte e as mulheres passam a desenvolver mais doença inflamatória intestinal do que os homens. Bom, se a puberdade é um marco importante nesse sentido, eu acho que já fica um pouco mais claro o que também favorece o desenvolvimento de doença inflamatória intestinal nas mulheres. São justamente os hormônios femininos. Além disso, e aí principalmente em função de estrógeno, além disso, há uma diferença, né, além da diferença de composição de microbiota intestinal, há uma diferença quanto à expressão de receptores de estrógeno no epitélio intestinal de homens e mulheres. Então, homens possuem uma menor expressão
de receptores de estrógeno alfa e maior de receptores de estrógeno beta. Por outro lado, as mulheres possuem uma menor expressão de receptores de estrógeno beta e uma expressão variável de receptores de estrógeno alfa. A consequência disso é que nas mulheres, esse processo de quebra da integridade da barreira epitelial, ele acaba sendo muito mais fácil, muito mais evidente, o que favorece que elas desenvolvam as doenças inflamatórias intestinais, principalmente doença de Crohn, muito mais fácil do que os homens. E notem que esses fatores, eles são tão interessantes e tão importantes para determinar isso, né? Ou seja, microbiota, hormônios sexuais, aspectos inerentes à expressão de receptores de estrógeno no epitélio intestinal, que até mesmo os sintomas extraintestinais, eles tendem a ser diferentes em homens e mulheres desenvolvendo doenças inflamatórias intestinais. Certo? Então, vocês lembram que não é nada simples, tem várias nuances, vários aspectos que acabam cobrindo o entendimento desse processo. Aí vem um outro aspecto. Se a gente for pensar que, e aí os dentistas reforçam muito isso, né? Que a saúde começa pela boca, esse é um aspecto que cada vez mais tem sido pensado ou que tem se preocupado quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, né? Então, eu acho que é muito claro, ou vocês já ouviram em outros contextos, né, que eventualmente problemas, uma periodontite, por exemplo, ou até mesmo uma infecção de garganta mal curada, ela pode levar a outros problemas, ou problemas em outros órgãos ou sistemas, como problemas cardíacos, por exemplo. No entanto, qual seria a relação entre uma periodontite e o desenvolvimento de doença inflamatória intestinal? De novo, tudo passa pela composição da microbiota oral e da microbiota intestinal. E aí já começam as primeiras perguntas de ordem anatômica. Mas espera aí. Para um micro-organismo presente na cavidade oral, ele poder efetivamente migrar para o intestino e causar doença, ele precisa ser resistente ao pH do estômago, que é extremamente ácido, certo? Certo. Essa é a primeira observação. Isso quando a gente pensa na migração direta do intestino. Então, o que começou, o que esses primeiros trabalhos que relataram isso começaram a descrever? Primeira coisa foi, olha, nós encontramos que pacientes com doença inflamatória intestinal, eles apresentaram, por meio de sequenciamento, a presença de micro-organismos que estavam presentes na cavidade oral, isso foi detectado no intestino. Aí vem a primeira pergunta, que ela serve, por exemplo, para esses estudos, quando a gente vê, tal micro-organismo foi detectado no esgoto, né? Agora, em função da pandemia, era muito comum a gente ver os trabalhos, olha, detectaram SARS-CoV-2 no esgoto. Mas é importante que se diga que existe uma diferença primordial entre detectar componentes por biologia molecular e detectar o micro-organismo vivo efetivamente. Eu não sei se vocês conseguem entender essa diferença, mas veja, quando a gente usa uma ferramenta de biologia molecular, por exemplo, sequenciamento 16S para ver bactéria, a gente tem como alvo uma região conservada dessa bactéria. Mas detectar isso não significa que aquele micro-organismo está vivo e viável. Então, o que seria necessário nesse sentido para tirar a prova dos 9 e comprovar que efetivamente há uma relação? Seria necessário que esse micro-organismo fosse efetivamente isolado, cultivado e identificado, que ia mostrar que ele está viável, né? Então, essa é uma prova de conceito que muitos estudos que tentam estabelecer essa relação, eles têm dificuldade em fazer. No entanto, como cada vez mais tem se observado desbiose da microbiota oral, e vejam, comparada à microbiota intestinal, a microbiota oral ela é muito, mas muito mais estável do que a intestinal.
Porque a quantidade de antígenos que a gente precisa lidar aqui, ou os fatores que influenciam esses antígenos, eles são completamente diferentes. Ah, mas o alimento que influencia aqui, ele passa pela boca antes. Mas qual o tempo que ele fica na boca e qual o tempo que ele fica no intestino? Quais os nutrientes ou os metabólitos que são produzidos aqui nesse curto tempo e quais que são produzidos aqui? Então, com relação a esses aspectos de tempo de trânsito, eles também influenciam. Ok? Então, quer dizer que a alteração da microbiota oral não tem relação com a microbiota intestinal? Ela parece ter, né? E os achados principais nesse sentido, o que eles dizem, né? Eles mostram que, primeiro, esses indivíduos com periodontite, eles, e aí, óbvio, dependendo do grau, do nível de periodontite, eles desenvolvem um estado inflamatório importante e ativam e começam a liberar, tanto local quanto sistemicamente, citocinas inflamatórias importantes. Opa, aí tudo bem. Sistemicamente, isso cai na circulação, vai para o fígado, acaba indo para o intestino, inflamação, certo? Um outro aspecto, uma outra teoria que ajuda a explicar ou a justificar isso, ela fala sobre uma relação intrínseca entre disbioses em ambientes distintos, o que faz com que, em decorrência de alterações locais e sistêmicas, o perfil de colonização seja alterado, diminuindo a integridade da barreira intestinal e, consequentemente, fazendo com que ocorra maior translocação bacteriana no intestino, resultando em inflamação. E, óbvio, a quantidade desses micro-organismos presentes na cavidade oral que vão efetivamente colonizar o intestino, ela é muito pequena. Só que vocês lembram daqueles aspectos de ecologia que nós discutimos lá no nosso primeiro encontro? O que pode explicar isso? Que mesmo em pequena quantidade, é mais gente da turma do fundão fazendo barulho aqui no intestino. E quebrando esse equilíbrio que existia antes, e, consequentemente, o que a gente acaba observando é uma desbiose. Porque um micro-organismo com potencial, ou que é patobionte, ou um patógeno, ele chega aqui e ele ajuda ainda mais a fazer coro e a quebrar todo o equilíbrio que a gente observou. Um outro aspecto que tem sido apontado como importante no favorecimento desses micro-organismos associados à periodontite com desenvolvimento de doença inflamatória intestinal é o uso de inibidores de bomba, como esses Dazol da vida aí, para quem tem gastrite, refluxo. Então, o uso crônico diminui essa barreira gástrica. Ou seja, aquela seleção anterior com grande produção de suco gástrico e atuação de enzimas gástricas, etc., 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 ela diminui. Consequentemente, se antes havia uma maior seleção e somente os micro-organismos capazes de transpor essa barreira conseguiam chegar até o intestino, com essa facilitação, a chance de ter micro-organismos associados à periodontite e que, se não diretamente, mas que vão ajudar a quebrar esse ambiente anteriormente em estado de eubiose, transformando em um ambiente disbiótico, reduzindo a integridade e, consequentemente, induzindo inflamação, aumenta substancialmente. Bom, e aí eu mostrei para vocês ainda há pouco as consequências, né, da ativação ou da alteração desse equilíbrio que normalmente é observado no intestino para o processo de inflamação. E que um dos aspectos associados a isso é a produção ampla de citocinas pró-inflamatórias, né? E eu até disse, olha, pessoal, a produção dessas citocinas pró-inflamatórias, uma das formas de lidar com isso é justamente pela utilização de imunobiológicos para diminuir a atividade direta dessas citocinas ou para bloquear seus receptores. Além disso, mas isso daqui, quando a gente fala de imunobiológico, né, a gente está falando lá do topo de estratégia terapêutica para esses pacientes. São as estratégias mais caras,
né? E que antes disso, outras tantas terapias, mas que envolvem majoritariamente o uso de anti-inflamatórios com atividade em locais distintos, e aqui eu vou dar destaque para a azatioprina, que é usada não só para doença inflamatória intestinal, mas para outras, que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Então, guardem essa informação aí por hora, tá certo? E aí eu tenho certeza que a principal pergunta de vocês até aqui é, tá bom, eu já entendi que tem desbiose, eu entendi que existe alteração da resposta imune, eu entendi que existem componentes genéticos e principalmente ambientais. Agora, vende mais porque é fresquinho porque vende mais? É o ambiente desbiótico que causa a inflamação e a doença, ou é a doença que causa um ambiente desbiótico? Então, a exemplo da primeira aula, e eu não mudei minha opinião, né, de lá para cá, e nem saiu nenhum tipo de dado científico que nos faça pensar diferente, é que as duas coisas acontecem simultaneamente. Então, diante disso, e aí para qualquer outro estudo envolvendo microbiota, não só para o de doenças inflamatórias intestinais, quem trabalha com microbiota fica sempre em busca do santo grau, assim como Indiana Jones já ficou outrora. Mas que santo grau que é esse? Esse santo grau, ele consiste em identificar um micro-organismo ou um grupo deles que esteja associado diretamente à piora clínica da doença inflamatória intestinal e que possa ser utilizado como alvo para ajudar na melhora clínica desses pacientes. Então, descartando todas aquelas interferências que nós já discutimos lá na primeira aula, né, sobre o processo de sequenciamento, de análise, de entendimento dessas infecções, começaram a se fazer estudos, né, revisando ensaios clínicos no mundo todo para tentar identificar potenciais candidatos. E aí eu trago aqui dois desses estudos que fizeram uma análise de uma quantidade grande de dados, né? E o que eles conseguiram identificar? Esse estudo mais à direita, que tem esse diagrama de Venn aqui, que tem esses dois círculos se sobrepondo, né? E tem esse ponto de intersecção, o que ele mostra? Ele foi um estudo que ele tentou observar, esse do diagrama aqui, micro-organismos ou alterações da microbiota que fossem comuns a pacientes com doença inflamatória intestinal e com diabetes mellitus do tipo 2. E esse estudo aqui, mais à esquerda, né, tem esse dendrograma, ele foi buscar e fazer comparação em um estudo ou mais de um estudo que eles pudessem observar assinaturas de micro-organismos presentes. E aí, o que eu fui marcar aqui, né? Aqueles que estavam aumentados majoritariamente em pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Então, destaque, mais uma coisa para anotar aí: Ruminococcus guinavus, algumas espécies de Streptococcus, tá certo? Mas olha aqui nesse estudo que ele apontou um micro-organismo chave e presente, tanto em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, tanto em pacientes com doença inflamatória intestinal. E. coli, especialmente E. coli do tipo invasiva aderente, que é um patobionte, ou seja, na nossa microbiota comensal, ela está presente em concentrações muito baixas. Em estados de equilíbrio, ou seja, de eubiose, ela não põe as manguinhas de fora, nem causa os efeitos de doença que a gente espera. E olha que coisa interessante. Ao observar esse outro estudo que foi publicado anteriormente, mas com uma quantidade menor de dados envolvidos, eles também apontaram o aumento de E. coli como sendo um marcador importante da doença inflamatória intestinal. E olha que interessante. Outra espécie de Streptococcus, um pouco diferente da que eles identificaram aqui, Ruminococcus guinavus novamente presente, o que já começa a sugerir que, opa, talvez não estejamos tão longe do santo grau assim.
E, além disso, o que que esses estudos observaram nesses pacientes com doença inflamatória intestinal? A diminuição de espécies que são chaves, como algumas espécies de Barnesiella, de Coprococcus. Essa daqui eu sei que é clássica e que todo mundo, principalmente que trabalha com probiótico, sabe, que paciente com doença inflamatória intestinal tem, de forma geral, redução de Fecalium Bacterium prausnitzii. E por que que o Fecalibacter é tão importante? Porque ele é uma das principais bactérias responsáveis pela produção de ácidos graxos de cadeia curta, tá certo? Guardem essas informações, notem que diminuição de rosebúria, eles também observaram, o que também foi observado nesse estudo aqui. Da mesma forma, redução de Barnesiella e de Coprococcus, ou seja, apesar de todas as dificuldades, especialmente quanto à comparação de resultados oriundos de sequenciamento por máquinas diferentes, por plataformas diferentes, comparados a bibliotecas distintas, pensando em pacientes que estão presentes em locais diferentes do mundo todo, a gente já começa a ter um desenho quanto aos micro-organismos que vão colaborar ativamente no desenvolvimento da doença inflamatória intestinal, seja aqueles que estão aumentados, como esses que eu destaquei em vermelho, ou aqueles que estão diminuídos. Tudo bem? Bom, como vocês viram aqui, a E. coli ela recebeu um grande destaque. Então, em função disso, o que que começaram a pensar? Bom, se a E. coli é uma bactéria que ela está diretamente associada ao desenvolvimento de doença inflamatória intestinal, e ela está sempre mais frequente, mais presente nesses pacientes, então, o que será que ela causa de problema para esses pacientes? Então, uma das coisas que observaram que essas E. colis enteropatogênicas ou com maior capacidade invasora, elas tinham uma relação, né, e aí por estudos de metabolômica, por exemplo, de comprometimento da função mitocondrial do epitélio intestinal. Opa, e aí faz sentido, porque a partir do momento que a gente tem comprometimento da função mitocondrial, há menor fornecimento de energia, aumento do estresse celular, ativação de enzimas importantes para a morte celular, como a caspase, consequentemente, diminuição da integridade do epitélio. Ótimo. Isso eles fizeram em pacientes. Aí eles foram analisar, falou, bom, vamos ver se experimentalmente o que mais que a gente consegue observar. Então, o que que eles começaram a observar experimentalmente? Eles pegaram duas cepas de E. coli, essa LF82, que tem uma característica de ser altamente aderente, de grande invasividade, e compararam a F18, que é o oposto. Ou seja, ela não é nem invasiva, nem aderente. Tá certo? E o que que eles observaram? Eles observaram que os camundongos infectados com a LF82, que é altamente invasiva, eles tinham uma diminuição importantíssima de produção de ATP. Opa, que faz todo sentido. A partir do momento que diminui a densidade de mitocôndria, diminui o número, ela diminui a atividade, diminui a energia produzida. E a célula, para se manter viva, ela precisa dessa energia. E eles foram observar também que esses animais que receberam essa E. coli, eles tinham ou melhor, eles tinham comprometimento de morfologia mitocondrial, principalmente com maior fragmentação, e quando eles alteraram essa cepa, né, quando eles mutaram essa cepa de E. coli, ela diminuiu drasticamente a capacidade dela de invasividade e, consequentemente, de causar dano. Opa! Então, além de identificar o santo, né, nesse caso é um santo para o mal, eles também identificaram um dos potenciais efeitos que a maior presença de E. coli teria sobre esses pacientes. Pois bem, mas E. coli é importante? É. Como eu disse para vocês, estudar microbiota e fechar os olhos para aspectos de ecologia é uma perda de tempo absurdo. A gente não pode achar que são aspectos distintos, muito pelo contrário, eles atuam sempre em conjunto, é como se fosse uma gangue. Então, esse outro grupo, eles pararam para pensar, bom, vamos pegar uma grande base de dados de ômica, incluindo metagenômica, metatranscriptômica,
metabolômica e vamos tentar entender como é que está o intestino desses pacientes. Então, vejam aqui a quantidade de dados de metagenoma, metatranscriptoma e metaboloma. O que eles observaram? Os pacientes com doença inflamatória intestinal, seja colite ulcerativa ou doença de Crohn, eles tinham um aumento de enterobactérias. Opa, a gente já viu isso em algum outro lugar, certo? E isso era representado majoritariamente por aumento de E. coli. Até aí, legal, corroborando com o que tinha sido visto e observado anteriormente. E aí as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. O que eles observaram? Esses pacientes com doença inflamatória intestinal, né, seja colite ulcerativa ou doença de Crohn, eles tinham uma diminuição na atividade de uma das enzimas responsáveis pela via glicolítica. Tá. E, por outro lado, se eles tinham uma diminuição da atividade dessa enzima aqui, tinha um aumento dessa enzima, o que sugeria, e isso foi confirmado por metabolômica, que esses indivíduos tivessem um maior consumo de serina, que é um aminoácido não essencial. Opa, faz todo sentido, interessante. E aí, qual que é o pensamento que vem a seguir? Excelente. Então, vamos pegar camundongo, né, já que não dá para fazer isso, e a gente vai dar dieta controle e dieta sem serina para esses camundongos e vamos ver o que acontece. Então, eles induziram inflamação intestinal nesses animais. É importante que se diga que existem diferentes estratégias de indução de inflamatória intestinal e cada uma delas possui pontos positivos e algumas limitações. Dentre elas, a utilização do destransulfato de sódio, que é o DSS, é uma das mais usadas, tá? E o que eles fizeram? Alimentaram esses camundongos com uma dieta controle, né? Que é o quadradinho azul, e com uma dieta pobre em serina. Com relação à perda de peso, eles já observaram que os camundongos com a dieta pobre em serina perderam mais peso e tiveram um maior score de atividade da doença. Mas espera aí, a maior presença de E. coli nos pacientes com doença inflamatória intestinal não estava associado à serina? Não havia toda uma alteração metabólica para favorecer esse consumo de serina por parte das E. colis, né? Isso gerou uma série de dúvidas. E, ao observar também o comprimento do intestino grosso, do cólon, que é uma outra medida muito importante que a gente faz quando faz esse tipo de avaliação, eles observaram que o comprimento do cólon nos animais com inflamação intestinal e que receberam a dieta pobre em serina era o menor possível, ou seja, era o mais inflamado, que apresentava o maior score histológico. E aí é que ficaram algumas dúvidas, e eles falaram, bom, isso foi feito em animal SPF, ou seja, livre de patógenos específicos. E o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar camundongo germ-free, ou seja, que ele praticamente não tem, ou não tem, né, micro-organismo algum, e a gente vai fazer a mesma coisa. Da dieta, pobre em serina, ou controle, e vamos ver o que acontece. O que eles observaram? Que não houve diferença no histórico histológico, nem no tamanho do cólon. Opa! Então, o que isso levantou de hipótese para eles? Muito provavelmente há um outro micro-organismo na microbiota que vai estar colaborando para a piora da colite em função da diminuição da serina na dieta. E o que eles observaram? Que principalmente a Quermansia mucinífila, que é uma verruco microbactéria, ela aumentava no primeiro dia pós-indução da inflamação intestinal, especialmente nos camundongos que recebiam a dieta pobre em serina. E aí, lá no 7º dia, quem aumentava? A E. coli. E que isso estava associado, né, a uma redução importante da produção de muco, que é um aspecto
de patogênese da doença inflamatória intestinal super importante, e o aumento da permeabilidade intestinal, que é o que é feito por meio desse FITS-Destran. Certo? Então, o que que eles observaram com isso? Eles observaram que a E. coli, ela pode fazer... Ah, eu até esqueci de mostrar esse último dado aqui, que é importantíssimo. Então, o que que eles observaram? Que, embora a E. coli seja importante, olha lá a busca pelo santo grau, quase indo para o ralo, mas ainda é muito importante. Embora a E. coli seja importante, ela atua com outros patobiontes e ela tem uma capacidade de se adaptar a alterações metabólicas importantes e manter com isso as características de invasividade e patogenicidade associadas a ela. Então, de novo, eu reforço a importância da gente entender a microbiota como uma comunidade, como um microambiente e pensar sempre nesses aspectos. Bom, e aí um outro estudo falou, bom, microbiota é importante, será que os metabólitos também são importantes? E o que que eles fizeram? Eles fizeram uma grande análise, um estudo muito bonito, extremamente complexo, publicado um pouquinho antes desse outro estudo, em 2019, onde eles observaram, eles pegaram 4 grupos, pacientes saudáveis, sem doença inflamatória intestinal, paciente com colite ulcerativa e com doença de Crohn, que eles consideraram não disbióticos, ou seja, pacientes que estão bem controlados do ponto de vista terapia e ou que estão recebendo outros aportes, como terapia complementar, seja transplante fecal de microbiota, seja terapia com probiótico, prebiótico e simbiótico, e compararam eles a pacientes com colite ulcerativa e doença de Crohn, que têm doença ativa e, portanto, estão disbióticos. O que que eles observaram do ponto de vista de metabólitos? Esses pacientes com doença descontrolada, eles tinham um aumento de metabólitos que estão associados ao processo de inflamação, por si só, tá? Redução ou alteração, né, na modulação de algumas vitaminas. Além disso, eles observaram uma relação direta entre esse ambiente disbiótico e marcadores séricos, classicamente utilizados na avaliação de pacientes com doença inflamatória intestinal, seja ASCA, ANCA e outros anticorpos. Como já era esperado, eles observaram que os pacientes com maior disbiose, eles eram aqueles que tinham os menores níveis de ácidos graxos de cadeia curta, e aí, de novo, reforçando que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são essenciais para o processo de manutenção da integridade do epitélio intestinal. Observaram diferenças marcantes na composição da microbiota com aumento de diferentes espécies de micro-organismos, destaque Ruminococcus guinavus. Opa, isso já tinha sido observado anteriormente, e também aumento de espécie de E. coli, principalmente entre os pacientes com doença de Crohn. Certo? Vão associando essas informações aí. Por fim, eles fizeram uma relação entre o genoma total e o que eles conseguiram obter por meio de sequenciamento, né, o que foi transcrito desses micro-organismos. E, de novo, olha aqui quem que eles encontram como sendo o principal micro-organismo presente nos pacientes com um ambiente mais disbiótico, com Ruminococcus guinavus. E que isso estava associado à presença de sais biliares que estão associados ao processo inflamatório, que estão associados a alterações marcantes de fisiologia do epitélio intestinal, sugerindo, assim, e reforçando, na verdade, que o estudo isolado da microbiota, ele, por vezes, ele pode trazer não uma informação ruim, mas uma informação que ela é incompleta. Por quê? Se a gente consegue identificar, eventualmente, moléculas, né, ou metabólitos que estão associados à piora ou à melhora, existe a possibilidade de pensar nessas moléculas como um alvo terapêutico, seja para inibi-las ou para estimular a produção delas usando precursores naturais e tentar controlar o desenvolvimento ou o agravamento dessas doenças.
Mas, ainda assim, a avaliação da microbiota intestinal, como esse estudo trouxe aqui, ela foi fundamental, um estudo muito simples, mas muito interessante, que foi publicado ano passado na Scientific Reports. Eles pegaram 3 grupos de pacientes com doença inflamatória intestinal. Classificaram esses pacientes em leve ou em remissão clínica, né, que são aqueles que estão super bem controlados pela terapia, a microbiota ela está numa característica muito mais interessante, aqueles com doença moderada e aqueles com doença grave. O que eles observaram? Uma clara diferença na composição e na abundância de micro-organismos aqui na microbiota intestinal, com um aumento de proteobactéria, que nós já vimos isso anteriormente, uma diminuição marcante de bifidobactério, tá certo? E, além disso, eles conseguiram observar entre esses diferentes níveis ou esses diferentes estágios de gravidade da doença, que os pacientes com os casos mais graves, eles tinham uma menor diversidade quando comparados aos demais. Então, ao cruzar todos esses dados e fazer esses gráficos de análise de componente principal, eles conseguiram classificar os pacientes em estado mais grave como sendo aqueles que apresentam mais proteobactéria, e aí trouxe aqui algumas delas, e mais firmicutes com perfil pró-inflamatório. E que isso foi, inclusive, mais sensível do que outros marcadores séricos, como aqueles anticorpos anti-ANCA, anti-ASCA, que nós vimos no estudo anterior, para poder determinar a gravidade dessa doença e reforçando a importância, então, da microbiota nesse sentido. E aí, lembra que eu pedi para vocês, eu falei, ó, vocês guardem aí esse fármaco, que era a azatioprina, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Já que a microbiota ela é tão importante, tanto para o início, para o desenvolvimento e para o agravamento da resposta imune, um pensamento que é cada vez mais frequente, aí, não só para os estudos de microbiota, eu posso entender ou eu posso classificar os pacientes que são bons e maus respondedores à terapia baseado na microbiota deles? Embora isso pareça algo super novo, isso já é algo que é feito há mais ou menos uma década mais para resposta à terapia para o câncer. Até o laboratório que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, no NIH, do George Trinchieri, um pouco antes de eu chegar lá, eles tinham acabado de publicar um artigo na Science falando que pacientes bons e maus respondedores para, eu acho que era para oxiplatina, se não me falha a memória, que é uma terapia muito usada para o tratamento de câncer, eles tinham composições diferentes da microbiota. Então, é natural e cada vez mais estudos têm explorado isso, ou tentar entender bons e maus respondedores pela composição da microbiota. O que esse grupo fez que publicou um estudo fresquinho, agora de agosto desse ano? Eles pegaram a amostra de fezes desses pacientes, tá certo? E fizeram transplante em camundongo. E pegaram e dividiram, né? Grupo de camundongo que recebeu a amostra de pacientes classificados como bons respondedores e maus respondedores, e depois de um tempo eles fizeram tratamento nesses camundongos. O que eles observaram? Tratamento usando azatioprina, que é um dos principais fármacos utilizados no tratamento de doença inflamatória intestinal. O que eles observaram? Os animais que receberam o transplante de microbiota, tá, de não respondedores, foram aqueles que apresentaram os piores scores e, consequentemente, as piores respostas à indução da inflamação intestinal. E isso foi reforçado pela diminuição do cólon, por scores histopatológicos, sugerindo e reforçando a observação que, opa, de fato, tem alguma coisa na microbiota desses pacientes que não respondem bem ao tratamento que pode estar associado a isso. E aí,
na verdade, eu até troquei a ordem aqui, mas aí voltando, o que que eles observaram, né? Nesses pacientes que foram classificados como bons ou maus respondedores, eles já tinham observado claramente uma diminuição de espécies de ruminococos com um aumento de espécies de Clostridium e de algumas espécies de Roseburia, que se vocês forem lembrar, nós já falamos dela, e de aumento de espécies de Plautia. E que isso foi marcado, né, ao longo de toda essa classificação da microbiota de respondedores em azul e não respondedores, e que isso foi reforçado quando foi feito o transplante de microbiota para esses camundongos e, consequentemente, a inflamação intestinal foi induzida neles. Ah, e detalhe, para confirmar aqui, não satisfeitos de fazerem a indução usando o DSS, eles fizeram a indução de inflamação intestinal também usando o TNBS, que é uma outra forma química de indução de inflamação intestinal. Brevemente, o DSS, ele induz quebra de barreira epitelial, e aí, consequentemente, desencadeia o processo inflamatório. Ele é dado de forma sistêmica na água de bebê para esses camundongos, e o TNBS ele é aplicado com uma cânula diretamente no reto. E que aí ele é uma molécula que a presença dessa molécula é reconhecida e aí passa a ser feita a destruição do epitélio intestinal. Bom, já que eles observaram isso, eles foram tentar entender melhor esses mecanismos associados à presença desses micro-organismos e foram fazendo tratamento com alguns micro-organismos. Olha lá, trouxeram a bendita da E. coli de novo, outros micro-organismos e, de novo, o micro-organismo que eles tinham identificado lá, a Blautia que eles tinham identificado nos pacientes não respondedores, era aquela que estava presente em maior frequência, né? Ou melhor, quando eles trataram esses camundongos com a Blautia, ela induziu a pior resposta na inflamação intestinal, com os piores scores histológicos, as piores respostas à terapia com azatioprina e o perfil mais inflamatório de resposta imune. Então, o que que eles sugeriram com esse estudo? Mais um componente ou mais um que pode, na verdade, formar o santo grau. Então, na verdade, esse santo grau tão esperado, ou que a gente almeja tanto, ele, na verdade, ele não necessariamente vai ser formado por uma única bactéria, né? E lembrando que a gente está falando da microbiota, tem vírus, tem fungos, a gente tem um número cada vez mais crescente de trabalhos com fungoma e viroma associando a doença inflamatória intestinal. Eu que busquei direcionar aqui muito mais para a bactéria, que a quantidade é maior, os mecanismos são mais robustos, etc. Então, o que esse trabalho sugere é que o manejo desses pacientes, seja pelas terapias clássicas, por terapias acessórias e o entendimento deles, ele vai precisar, na verdade, buscar e ter como alvo não só um, mas um número maior de micro-organismos. E aí acaba sendo meio que uma história dos três mosqueteiros. Porque isso já é mostrado em outros ensaios clínicos que usaram probióticos, por exemplo, para tratar doenças inflamatórias intestinais, e aí, por motivos que ainda são pouco conhecidos, a resposta ao tratamento acessório de probiótico, ela se dá principalmente para colite ulcerativa e muito menos para a doença de Crohn. Já existem vários ensaios clínicos que usam combinações de probióticos. Então, tem 3, 4, 5 bactérias probióticas e alguns até usando fungo com atividade probiótica, que vão ter efeitos benéficos. Então, pensa, 3, 4, 5, ok, mas qual será o efeito, então? Então, diante disso, começaram a pensar, bom, eu tenho indivíduos que têm uma composição de microbiota desfavorável, tanto à progressão da doença, quanto à resposta terapêutica. E já tem sido observado alterações marcantes e importantes quanto à composição da microbiota intestinal desses indivíduos, como eu disse, sempre à busca do santo grau, né? Com micro-organismos que estão menos presentes e outros que estão mais presentes. Então, esse grupo aqui
que publicou um trabalho há 2 anos na Nature Communications, o que eles fizeram? Eles foram observar em Camundongos Reporter e Camundongos Knockout para IL-10. Se vocês forem lembrar, a IL-10 é uma citocina importantíssima no controle do processo inflamatório no intestino e, portanto, esses camundongos eles desenvolvem espontaneamente inflamação intestinal. Eles desenvolvem colite espontaneamente num dado momento da vida deles. E eles foram, com base em outros estudos, eles fizeram um consórcio, uma associação de diferentes bactérias para tratar esses animais. E o que eles observaram? Que nos animais tratados, que eles chamaram de GUT108, nos animais tratados com essas bactérias, havia, após 2 semanas, um aumento da produção de acetato, propionato e butirato, que são ácidos graxos de cadeia curta, bem como uma mudança no perfil do tipo de célula que estava presente ali, tendo um favorecimento ao reestabelecimento do processo de regulação local. Além disso, eles observaram também uma diminuição da produção de citocinas inflamatórias, bem como um aumento da expressão de fatores e ou de aspectos associados à melhora da integridade do epitélio intestinal, o que também estava associado à melhora do score clínico e que resultou no desenvolvimento de uma mistura probiótica com 3, 6, 7, 8, 9, 10 probióticos diferentes. E o que é muito interessante nesse caso é que não é só a associação de bactérias ou de micro-organismos com atividade probiótica, como também eles identificaram qual o papel sobre a produção de ácidos graxos de cadeia curta, sobre metabólitos que foram abordados amplamente naquele estudo que eu mostrei para vocês, foi publicado ano passado, bem como informações adicionais que são muito importantes, reforçando, assim, a importância de pensar ou considerar, especialmente quando a gente pensa na conversão, ou seja, na utilização dessas informações, para a gente pensar em abordagens que tenham como alvo a modulação da microbiota. Então, essas abordagens, elas podem ser tanto sem alvo quanto com alvo, e quando a gente pensa de abordagem sem alvo, de melhora da qualidade de vida, transplante fecal de microbiota, que eu acho que vocês já tiveram uma aula a respeito, mas só recapitulando, é algo que até hoje ele tem um efeito muito positivo, principalmente para pacientes com infecção recorrente por Clostridium difficile, e que está começando a ser usado para pacientes com doença inflamatória intestinal. Eu digo começando porque, quando comparado aos dados para infecção recorrente e Clostridium difficile, não tem nem comparação, bem como outras abordagens, usando pré, pró, simbióticos ou pós-bióticos, e terapias que têm alvo. Por que terapias que têm alvo? A partir do momento que eu identifico que tem algumas espécies de rosebúria, de E. coli principalmente, ou de Blautia, associado à piora clínica da doença inflamatória intestinal, eu posso pensar, por exemplo, no desenvolvimento de bacteriófagos. Que é um bacteriófago, né? É um vírus que ele vai ter como alvo, como hospedeiro, uma bactéria. Então, eu posso desenvolver um bacteriófago específico para E. coli enteroinvasora. Mas não era mais fácil usar um antibiótico? Qual que é o grande problema de antibiótico? E ele, para muitos casos de doença inflamatória intestinal, ele é usado. O grande problema do uso de antibiótico é que ele vai atingir todos os micro-organismos sem exceção. E aqui a gente está desenvolvendo estratégias ou micro-organismos que vão tirar o intestino de um estado inflamado e desregulado e reestabelecer esse processo. Então, eu acho que agora fica muito mais claro, e para a gente poder finalizar esse bate-papo de hoje, né, é a necessidade cada vez mais crescente de que o atendimento a esses pacientes, não só com doença inflamatória intestinal, mas com outras doenças, ela seja cada vez mais personalizada. E é exemplo do que eu disse no nosso primeiro contato, e o que eu reforço agora, é que
Para mim, particularmente, a análise de microbiota, bem como a análise de metaboloma, elas vão ser cada vez mais frequentes na tomada de decisões, seja do nutricionista, seja dos médicos ou da equipe de saúde como um todo, para que a melhor conduta seja adotada para esses pacientes, propiciando assim melhor qualidade de vida e melhor manejo desses processos inflamatórios, especialmente da doença inflamatória intestinal. Então, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, pessoal, e eu fico aberto agora e disponível para as perguntas que vocês acharem aí pertinentes. Tom, muito obrigada pela aula. Esse aqui tu trouxe de que horas? Esse Tânia, por aqui tu favor, trouxe de que desliga horas? o áudio. Era 15 para as 11. Tânia, desliga o áudio, por favor. Obrigada, Tom, pela aula maravilhosa novamente, né, pela disponibilidade de colaborar conosco no compartilhamento dos seus conhecimentos e estudos. Então, foi um prazer aqui. Eu vou trazer algumas perguntas que estão aqui no chat. Então, Ok. tem a Rafaela, da UNB, perguntando se tem algum conhecimento sobre o uso de imunobiológicos em pacientes celíacos, pensando em controlar os danos intestinais a possíveis exposições à contaminação cruzada, por exemplo. Tá. É uma pergunta excelente, assim, porque normalmente quando a gente pensa do paciente celíaco, qual que é a conduta clássica e que em boa parte das situações ela tem um efeito interessante? Suspensão do glúten e ótimo, parabéns, a sua vida vai ser muito boa, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem simplista. No entanto, existem outros problemas. Primeiro, a questão da contaminação cruzada, que eu acho que os pacientes celíacos, esse é um dos principais problemas quando a gente pensa na tentativa de ter uma vida mais próxima ao normal, né, e de poder comer e essas coisas todas. E segundo, existem alguns pacientes que essa sensibilidade ela é tão grande que mesmo na suspensão do glúten ele ainda permanece com o intestino inflamado e ele não consegue ter resultados tão positivos. Imunobiológico seria uma alternativa? Seria. Especialmente para a doença celíaca, eu acho que ele seria uma alternativa, e principalmente por custo, porque imunobiológico tem um custo muito alto, ele representaria uma alternativa se nenhuma outra estratégia funcionasse adequadamente. Né? Eu acho que esse é um ponto a se levantar. No entanto, o que a gente tem? A gente tem algumas terapias acessórias. Por exemplo, o uso de prebióticos, probióticos, simbióticos, que eles vão ter um efeito lá na modulação da composição da microbiota intestinal e, como reflexo disso, diminuição do processo inflamatório. Tentando reestabelecer ou tentando tornar esse ambiente menos inflamado, mais regulado. Qual que é o problema dos probióticos? Os probióticos, o efeito deles está diretamente atrelado à utilização. Ou seja, o efeito não é permanente. Se você suspende o uso de probióticos, em algumas semanas, todos aqueles efeitos benéficos dele, eles deixam de ter efeito. Esse é um problema, certo? Mas aí a gente tem outros aspectos, né, que a gente aborda nesse sentido. E aí, de novo, trazendo sardinha para minha brasa, principalmente da imunologia. Ainda existem vários aspectos da resposta imune que não são conhecidas nesses pacientes. E embora pareça uma coisa meio de mineiro, o pessoal aqui de Minas vai me entender bem, ou até mesmo de Goiás, eu trabalho com um grupo de receptores, uma família de receptores que se chama TREM. E esses receptores, eles são amplificadores do processo inflamatório. E eu tive uma aluna de mestrado, a gente está até fechando o artigo agora, ficou muito bonito, e que a gente mostrou a participação direta desse receptor no processo de inflamação observada nos pacientes com doença celíaca.
E qual que é a grande questão e mais interessante nesse sentido? Existem inibidores para esse receptor. E existem ensaios clínicos, por exemplo, em função do papel central de uma das isoformas dele na amplificação do processo inflamatório, existem ensaios clínicos que têm usado o trem para tratar a COVID, para tratar a sepse. Tamanho é a importância e o papel deles. E ele, com certeza, eu esqueci agora o nome de quem fez a pergunta sobre os imunobiológicos, ele Rafaela. pode... Isso, Marina, obrigado. Ele pode ser uma alternativa muito mais barata que o imunobiológico e com um futuro mais promissor com relação ao controle da inflamação e, eventualmente, eu comi um alimento com contaminação cruzada, eu estou em crise. Como é que eu vou resolver meu problema de inflamação rápida? Talvez ele ajude nesse sentido. É óbvio, a gente tem toda uma parte em sílico pronta, a gente está aguardando um dos peptídeos associado à gliadina chegar para a gente fazer alguns ensaios in vitro e fechar essa observação para, quem sabe, um dia a gente fazer algum ensaio clínico. Mas mostrando a importância dessa relação imune para a fisiopatologia da doença e a modulação que isso pode trazer para ajudar nesse sentido. Muito obrigada, professor. Depois, quando tiver disponível o estudo da sua aluna, eu vou querer ler. Eu trabalho no ambulatório de doença celíaca aqui do Hospital Universitário da UNB e tem Opa, bastante com prazer. interesse. Com prazer. Me manda um e-mail depois. Vamos Mando tentar sim. fazer uma parceria aí, quem sabe? Muito obrigada. Eu vou ficar muito feliz. É um prazer. É um prazer. Mais alguma Maravilhoso. pergunta? Tem mais uma aqui, ó. Paciente bariátrico, cirurgia bypass, tem mais Aham. possibilidade de doença inflamatória intestinal? E aí é uma pergunta super complexa. Por quê? O que a gente observa normalmente nesses pacientes? Primeiro, uma alteração importante em termos de trânsito do trato gastrointestinal. Segundo, alteração, pelo menos é esperado, que ele tenha alteração do perfil de alimentos e da quantidade que ele consome. Então, é esperado, na verdade, se ele fizer tudo direitinho, que ocorra o oposto, que a microbiota dele fique mais próxima de um perfil mais equilibrado e que ele não desenvolva doença inflamatória intestinal. Mas veja que são vários, espera-se, talvez. Isso me leva a pensar que, por quê? Por se tratar de uma doença multifatorial, pode ser que outros fatores, ele pode ter uma outra doença de base que a cirurgia bariátrica não ajudou a resolver e que ela já tem uma alteração em termos inflamatórios importantes, associado a alterações ambientais. Todo esse processo é muito estressante para ele. E o estresse é um fator importante desencadeante, tanto de uma resposta, tanto de alteração de microbiota, em função desse eixo cérebro-intestino, dependente de nervo vago, né? Por que cérebro-intestino? Vem a informação do cérebro, vai para as adrenais, aumenta a produção de cortisol, e isso vai ter uma atuação também no intestino e pela produção de alguns neuropeptídeos e outras substâncias que vão alterar o funcionamento, né? Então, por um lado, tudo sugere que não. Mas, por outro, se ele tiver condições favoráveis, aí pode ser que aconteça. Então, veja de Maravilha. novo que a bendita da depende, ela impera sempre. Bom seria se a gente tivesse uma resposta para tudo, mas a gente não tem, infelizmente. Mas é muito isso, né, Tom? A gente vê, a gente acaba vendo, a ciência está aí para isso, né? A gente não tem, tá muito longe ainda de ter respostas fechadas. Eu acho que o mais Exato. importante que eu acho que tem sido dado de mensagem nessa disciplina é justamente isso, que é uma grande preocupação que nós, enquanto pesquisadores, cientistas e professores, temos, né? Que a gente vê muita divulgação de informação sem consolidação científica, né? Então, acho que isso que está sendo bem importante na disciplina para todo mundo estar bem ciente que a gente ainda tem um longo caminho para caminhar para fechar, né, as respostas e indicações e afins. E para a gente Sim. finalizar, que já está finalizando, já está no horário adiantado, tem mais uma pergunta.
certo? Na verdade, tem mais duas, né? Uma perguntando se o excesso de peso, que pode levar ao aumento, né, de citocinas pró-inflamatórias e também desbiose, é Sim, considerado um fator de risco para doença inflamatória intestinal. pode ser. Não só um fator de risco, como um fator agravador da doença inflamatória intestinal, porque é a gente jogar querosene no fogo. Ou o fogo já está lá, no caso da obesidade, que já é uma inflamação crônica de baixo grau, e aí o indivíduo já tem, pela obesidade, ele já tem uma desbiose, aí ele tem fatores genéticos, opa, pode ser um prato cheio, né? Então, pode ser considerado um fator de risco, sim, Em pensando caso, por esse lado. e em casos, por exemplo, que nem sempre tem pessoas que não são obesas que já têm um grau de inflamação subclínica, por exemplo, apesar disso ainda ser muito discutido e quais são esses Sim, níveis, né? Também poderia ter essa mesma relação. sem dúvida. Aí seria o caso da gente falar de uma forma muito popular, os falsos magros, mas é uma pessoa que tem uma dieta totalmente inflamatória ou pró-inflamatória, sem dúvida, em função daquelas características que eu mostrei do papel do alimento na alteração desse estado de equilíbrio do epitélio intestinal e o tanto que isso favorece o desenvolvimento desse tipo de doença. Perfeito. E a última, Tom, é se pacientes com doença inflamatória intestinal têm maior dificuldade de responder à terapia com probióticos que pessoas sem doença. Aí é muito variável, porque a gente pensando no probiótico, primeiro, já está muito claro, e até aquela imagem que eu trouxe inicial de associação, de 3 probióticos, 4, etc., foi uma revisão que nós publicamos, acho que tem uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, e que estava muito claro isso. Primeiro, os resultados para tratamento com probiótico, eles são sempre mais efetivos quando no lugar de um só tem uma combinação. Isso fica muito claro quando a gente entende esses aspectos de ecologia microbiana. Porque a união de mais de um, vamos dizer assim, com essa característica com o benefício que eles podem trazer, ela vai facilitar esse reestabelecimento, a quebra dessa microbiota de ambiente desbiótico, se eu faço a inserção de um grupo maior de micro-organismos ali, com uma característica mais benéfica e, portanto, com uma maior capacidade de quebrar esse ambiente desbiótico e tentar restabelecer esse estado de eubiose, é maior, que foi aquele estudo que usou 10 micro-organismos probióticos diferentes, eles viram, assim, resultados fantásticos. Quais casos que eu poderia pensar no paciente com doença inflamatória intestinal não respondendo a probiótico? Onde ele muito provavelmente também não está respondendo à terapia clássica e que ele tem uma desbiose muito grande. E aí ficam alguns caminhos. Casar a terapia clássica com o uso de probióticos. Isso, infelizmente, no Brasil, a gente ainda observa uma resistência muito grande por parte dos médicos. Muitos acham, microbiota, não, isso é besteira, isso aí não funciona. Então, é uma coisa que sempre que eu posso, seja na graduação ou de alguns eventos, simpósios, congressos que eu participo, a gente conversa nesse sentido, especialmente quando há um predomínio de médicos. Porque eles têm essa resistência, eles não veem isso na graduação, não veem nenhuma especialização, então, isso aí, não, probiótico não funciona, é besteira. Então, há que se pensar nesse cenário. Muito provavelmente esse paciente não responde, primeiro, porque está usando um probiótico isoladamente, segundo, porque a desbiose dele é tamanha que tem que ser feita uma associação ou até mesmo uma readequação da terapia clássica que ele está tendo acesso. Então, acho que esses são alguns caminhos que a gente deve considerar nesse sentido. Tá ótimo, Tom. De resto, só muitos elogios, agradecendo, elogiando a Eu didática agradeço. e todos falando com um gostinho de quero mais, de querer escutar mais um pouco. Estou sempre à disposição. Obrigada novamente, Tom. Agradecer a todos que estiveram presentes. Um resto de bom dia aí para vocês e até a próxima, gente. Obrigada, tá? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.